abraço e sejam bem-vindos de volta aqui no nosso canal Botafogo Meu Destino. Você que está aqui pela primeira vez, seja muito bem-vindo. Te convido a se inscrever, deixar o like e ativar o sininho das notificações. Pessoal, basicamente, esse vídeo aqui é uma projeção dessa reta final do Campeonato Brasileiro. Faltam 5 rodadas para o campeonato acabar. Mas eu não vou projetar rodada a rodada. Basicamente, o que eu irei fazer é uma projeção de pontos que o Botafogo precisa para ser campeão, entrando também no contexto de como os times que enfrentam Botafogo e os times que enfrentam o Palmeiras, como eles estarão condicionados no campeonato, pelo que eles estarão brigando. Então eu quero também entrar nesses detalhes, porque pode ser que alguns jogos seja condicionado pela situação que o time irá se encontrar na tabela no momento da partida. Bom, Botafogo e Palmeiras têm um confronto direto, dia 26, no Allianz Parque. Basicamente, pessoal, é o seguinte: o Botafogo ele precisa de 3 vitórias para ser campeão. 3 vitórias, 9 pontos. Dessa forma, o Botafogo ele chegaria aos 77 pontos. Porém, uma dessas vitórias tem que ser contra o Palmeiras. Confronto direto. Porque se o Botafogo vence 2 jogos desses 5 que restam e também vence o Palmeiras, o Botafogo é campeão. Porque mesmo que o Palmeiras ele vença 4, ou seja, 12 pontos, o Palmeiras tem 64. Vencendo 4, ele chega a 76. 76. Mas esse confronto direto com o Botafogo for uma derrota, né? Palmeiras 4 vitórias e uma derrota, ele chega a 76, perde para o Botafogo faz 9, chega a 77. O Botafogo termina com 77 pontos e o Palmeiras 76. Então, o Botafogo ele tem 2 jogos em casa desses 5 que faltam. O Botafogo enfrenta em casa o Vitória, que tem nesse momento 38 pontos. Quando ele enfrentar o Botafogo, ele não estará livre do rebaixamento. E o Botafogo enfrenta também o São Paulo, na última rodada do Campeonato Brasileiro. Agora, eu não acho que o São Paulo vai entregar esse jogo. Eu não acho, de verdade. Mesmo que o São Paulo seja um rival, né, do mesmo estado, do Palmeiras, o São Paulo seja o único time tricampeão brasileiro, seguidamente. Muitos dizem que o São Paulo pode entregar para o Botafogo, na última rodada, para o Palmeiras não se tornar tricampeão também. Dessa forma, o São Paulo continuaria sendo o único tricampeão. Eu não me engano com isso. Porque, primeiro, teve aquela situação, né, das denúncias do John Textor, onde o São Paulo é citado, o presidente do São Paulo ficou puto da vida com isso. Veio a público, né, mostrar indignação com isso. O São Paulo foi eliminado pelo Botafogo na Libertadores, então eles estão engasgados com isso. E o São Paulo briga por uma vaga no G6. Então não ache que pelo fato do São Paulo ser um rival do Palmeiras e ser o único tricampeão brasileiro, e o Palmeiras está lutando pelo tricampeonato, não se engane que o São Paulo vai entregar para o Botafogo. O São Paulo vai chegar na última rodada brigando pelo G6. Então, o São Paulo
Se chegar na última rodada, ele precisar de pelo menos um empate para se garantir na Libertadores, ele vai jogar com tudo para vencer o Botafogo. E o Botafogo, ele não pode depender somente desse resultado para ser campeão, porque o Fluminense joga contra o Palmeiras. Não duvide que o Fluminense vai entregar para o Palmeiras. Não duvide disso. Eu não tenho a menor dúvida de que, chegando na última rodada, se o Palmeiras precisar de uma vitória para ser campeão brasileiro, pode ter certeza que o Fluminense vai abrir as pernas. Isso só não irá acontecer em uma circunstância: se o Fluminense estiver precisando de uma vitória para escapar do rebaixamento. Se chegar na última rodada, o Fluminense nesse momento, ele tem... Estou com a tabela aberta aqui. O Fluminense nesse momento, ele tem 37 pontos. Ele só não entrega esse jogo para o Palmeiras se ele estiver precisando de uma vitória na última rodada para se livrar do rebaixamento. Aí sim, nesse caso, ele vai jogar, ele vai dar a vida para não cair. Agora, se ele estiver livre, meu amigo, pode ter certeza que ele vai entregar. Então, o Botafogo tem 2 jogos para realizar em casa e 3 fora. O Palmeiras também. O Palmeiras tem 2 jogos em casa para realizar e 3 fora. Pegando a tabela do Palmeiras. Próximo jogo do Palmeiras é fora de casa contra o Bahia, que luta por uma vaga no G6. O Bahia, que vem de resultados negativos, está oscilando muito no campeonato, né? Mas o Bahia quer ir para a Libertadores, então o Bahia ele vai jogar para ganhar. O Palmeiras tem desfalques por conta da data FIFA, alguns jogadores podem desfalcar o Palmeiras, e também está desfalcado do Estevão, que está suspenso. Então pode ser aí um tropeço do Palmeiras, né? O próximo jogo é contra o Atlético Goianiense, já rebaixado. É como eu falei, como que o Atlético Goianiense irá encarar esse jogo? Será que o Atlético Goianiense, já rebaixado, não vai ligar para esse jogo, vai jogar de qualquer maneira? O jogo é comando de campo do Atlético Goianiense. Será que o Atlético Goianiense vai ter a mesma postura que o Cuiabá teve contra o Botafogo? De fechar a casinha? De tentar não perder? Ou ele vai se abrir, como a gente já viu o Cuiabá se abrindo para o Palmeiras, né? Tomou 5. O Criciúma também tomou 5, se abriu as pernas para o Palmeiras. Então, vamos ver. E aí tem esse confronto direto no Allianz Parque, Palmeiras e Botafogo. Então, é uma final, é uma decisão. O Botafogo não pode, em hipótese nenhuma, perder para o Palmeiras nesse jogo. Mesmo que seja o jogo que antecede a final da Libertadores, mesmo que seja 4 dias antes da final da Libertadores, o Botafogo tem que ir com tudo para vencer o Palmeiras, cara. E com força total, não pode se poupar em divididas, não pode se poupar intensidade, não pode negociar foco nesse jogo por conta da final da Libertadores. E o Palmeiras enfrenta o Cruzeiro fora de casa, na casa do Cruzeiro. É um jogo que também pode estar condicionado, porque o Cruzeiro, nesse momento, deixa eu olhar aqui na tabela, o Cruzeiro, nesse momento, ele é o 7º colocado com 47 pontos, luta por uma vaga no G6. Quer dizer, G7, né? Porque esse Campeonato Brasileiro já tem garantido 7 times. Se o Cruzeiro for campeão da Copa Sul-Americana, já garante vaga na Libertadores do ano que vem e pode fazer esse jogo contra o Palmeiras só para cumprir tabela. Se o Cruzeiro não for campeão da Sul-Americana, o Cruzeiro vai jogar contra o Palmeiras para vencer o jogo. Então pode ser mais um tropeço do Palmeiras. Agora, mesmo que o Cruzeiro seja campeão da Sul-Americana, a gente espera que o Cruzeiro também tenha dignidade e jogue esse jogo, não só para cumprir tabela, não só de qualquer jeito, mas para vencer, né, cara? Para vencer o jogo. E a última rodada é contra o Fluminense.
E eu já falei, né, sobre o que eu penso desse jogo. Agora, não resta dúvidas que o Palmeiras ainda vai tropeçar, o Palmeiras não vai vencer todos os jogos. Não vai. Não vai. Agora é o Botafogo defender a liderança, meu amigo. Cabe ao Botafogo vencer os 2 jogos que antecedem ao jogo contra o Palmeiras. Porque aí vai jogar pressão do lado de lá. Se o Botafogo vencer esses 2 jogos, eu acredito que o Botafogo chegue nesse jogo contra o Palmeiras com no mínimo 6 pontos de vantagem. Ele pode até vencer o Atlético Goianiense. O que também não é garantia que vai vencer. É uma possibilidade. Mas eu acredito que ele não ganha o Bahia, não. Não ganha. Mas o Botafogo não pode mais desperdiçar pontos. O Botafogo não pode oscilar nessa reta final, porque o Palmeiras está fungando no cangote, cara. O Palmeiras vai tropeçar sim, mas o Palmeiras vai continuar nessa briga. Agora, vencendo os 2 jogos, os 2 próximos, contra o Atlético Mineiro e contra o Vitória, o Botafogo ele cria uma casca. Ele mantém uma boa vantagem em relação ao Palmeiras e vai obrigar ao Palmeiras vencer o jogo desesperadamente para se manter na briga. Porque se o Botafogo chega com 6 de vantagem no jogo contra o Palmeiras e esse jogo contra o Palmeiras é um empate, o Botafogo já é campeão. Então agora é com o Arthur Jorge e com o elenco do Botafogo terem essa mentalidade. Não sentir a pressão nessa reta final, encarar cada jogo como uma final e principalmente ter recursos para vencer os jogos, independente da postura do adversário. Coisa que o Botafogo não teve contra o Cuiabá, com uma postura muito defensiva. O Botafogo não conseguiu converter as chances que criou em gols. Contra o Criciúma, o Botafogo teve muita dificuldade no Maracanã, conseguiu fazer um gol no final do jogo e tomou um gol logo depois, porque abaixou a guarda, se desconcentrou e tomou um gol no final do jogo, e dessa forma o Botafogo perdeu 2 pontos preciosos. Isso não pode acontecer. Heleno de Freitas dizia: o Botafogo não é lugar de covardes, não é hora de mostrar covardia. Tem uma faixa da torcida no Nilton Santos que diz: esperem sentados a nossa rendição, a nossa vitória não será por acidente. Então, os jogadores, Arthur Jorge, elenco, tem que praticar isso, cara. Tem que praticar isso. É hora de mostrar que não vai sentir nenhuma pressão externa e fazer essa reta final forte para não dar chances ao Palmeiras e ser campeão brasileiro, que é o que a gente mais quer. Vamos pelo título. Um abraço.